Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Você que já está conosco há 78 dias, parabéns! E você que começou agora, parabéns! Sejam todos bem-vindos, seja bem-vinda, minha irmã, nessa maratona, mergulhando no livro de Salmos. E hoje eu quero fazer-lhes um convite especial. Vamos fazer um panorama, vamos entrar dentro de um avião e vamos sobrevoar sobre o livro de Salmos, capítulo 78. Quando a gente entra dentro de um avião, hein, mana? Lá do alto, a primeira palavra que podemos descrever em um verbo seria o quê? Ver. Isso aí, ver. Primeira coisa é ver a beleza, ver as nuvens, ver como as coisas ficam tão pequenininhas lá do alto. É ver, a sensação está no enxergar aquilo que contemplamos quando estamos lá em cima no avião, sobrevoando, seja qual área for. Mas quando sobrevoamos a Bíblia, a palavra de Deus, é na intenção de ver, de enxergar o cuidado de Deus, de enxergar as manifestações poderosas de Deus, os seus feitos, as suas maravilhas, como também os seus juízos, suas disciplinas, a sua graça e o seu amor. Vamos ver? Mana, tudo bem com vocês? Vamos lá, vamos sobrevoar aqui nos capítulos 78? Bora viajar e sobrevoar. Viajar é comigo mesmo. E essa viagem vai ser incrível, porque o Salmo 78 é o segundo maior salmo da Bíblia. E aí tem um monte de assunto que nós nunca vimos por aqui. Nossa, que expectativa! Bora lá! Você saberia me responder qual é o objetivo principal de ensinar a Bíblia ou a palavra de Deus? Eu sei ouvindo aí sim. alguém falando? Pode ser a disciplina. Pode ser, Uma direção, Essa um resposta caminho. está chegando lá. Na verdade, são várias as respostas, mas uma delas, hoje aqui no capítulo 78, nós vamos entender que um dos objetivos de ensinar a palavra de Deus é que a próxima geração aprenda a confiar em Deus. Sim, cada geração precisa colocar a sua esperança em Deus, confiar, crer no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. É por isso que um dos motivos de ensinar a Bíblia é que a próxima geração confie no Senhor. Quando nós vamos a uma consulta médica, geralmente eles fazem uma triagem com diversas perguntas relacionadas ao histórico familiar. Por exemplo, se você tem diabetes, se você tem alteração na sua pressão alta ou pressão baixa, ou se alguém teve câncer, ou se alguém tem alguma deficiência específica. São várias perguntas. Por que precisa se fazer essas perguntas? Para que o médico possa analisar a situação, a dor que você descreveu para ele, se está relacionado com a genética familiar. Então, o que tem isso a ver com o capítulo 78? Asaf, o escritor deste segundo maior capítulo do livro de Saltério, do livro de Salmos, lembrando que o primeiro é o Salmo 119, com 176 versículos, e este capítulo tem 72 versículos. Asaf, então, vem chamando a atenção aqui das gerações, a necessidade de uma geração ensinar a outra geração as maravilhas e os feitos do Senhor. Então abra a tua Bíblia, capítulo 78, diz assim: escutai a minha lei, povo meu, inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Então percebam aqui que há uma chamada. Escutem. O que vocês estão fazendo que vocês não estão escutando? E esse escutar não é de ouvir, entrar no ouvido e sair pelo outro,
Escutar aqui é ter a disposição de ouvir de fato o que Deus tem para falar conosco. E esse escutar está hoje evidente quando chegamos à igreja, por exemplo, quando a palavra vai ser ministrada e o pastor ali lê ou alguém faz a leitura da palavra de Deus. Então é necessário ter uma disposição do nosso coração em escutar a palavra de Deus e a mensagem que vai ser anunciada. Então esse chamado aqui é de atenção, escutai a minha lei. Versículo 2: abrirei a boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade. Parábola seria um sentido figurado, porque lembrando que os salmos ele vem numa linguagem poética para descrever o que Deus pretendia e pretende alcançar o coração do ser humano. E aqui ele fala que vai escrever numa parábola e enigmas da antiguidade. Então ele vai voltar aquilo que Deus fez para o seu povo nos tempos antigos. Versículo 3: os quais temos ouvido e sabido que os nossos pais nolo têm contado. Olha aí. A geração aqui de Asaf sabe dos feitos do Senhor porque alguém estava contando. E este alguém é específico aqui, os seus pais. Não os encombremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos. Para quê? Porque era necessário os pais falarem da lei do Senhor, dos benefícios, da graça, da misericórdia, também do juízo. Por quê? Versículo 6 responde: para que a geração vindoura a soubessem, e os filhos que nascessem se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança. Versículo 7 traz a chave geral. Para que a geração futura coloque no Senhor a esperança e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Esta primeira sessão do capítulo 78, ela também é dividida em mais 2 sessões, mas eu quero chamar a atenção agora desta primeira sessão, até o versículo 7. A necessidade de falarmos da palavra de Deus para a atual geração, jovens, adolescentes, pré-adolescentes, crianças. E diversas vezes aqui aparece a palavra pais. O que acontece na nossa atual geração? Coloca-se a responsabilidade da igreja em educar, vamos dizer assim, entre aspas, religiosamente, os filhos sobre Deus, sobre a conduta divina, sobre a lei de Deus, sobre como obedecer ao Senhor. E é como se os pais jogassem os filhos lá na salinha de escola bíblica. Se vira aí, professores ou tias, Alguns lugares chamam de tia, que a escola bíblica não é um momento ali de brincadeira ou tirar a criança do culto para não fazer bagunça, não. É um momento de ensinar a palavra de Deus. E aí os pais jogam ali, ou então falam colocam os filhos nos bancos, vai ouvir aí a Bíblia, aí chega em casa, pergunta: o que o pastor pregou? Não, uma criança não vai assimilar, entender uma linguagem que é dita no altar. Tá, você não aprendeu nada, menino? Não ouviu nada? Vai ler a Bíblia. O pai, ou a mãe, ou o tio, ou a avó tá lendo a Bíblia? Como é que vai falar para a criança, um adolescente ou um jovem ler se não dá exemplo? O fato é que joga-se a responsabilidade para a igreja. Quanto tempo seus filhos ficam dentro de uma igreja? Vamos dizer que 1 hora, 2 horas, em 7 dias da semana, somente 2 horas. E quanto tempo seu filho fica com você? Então a responsabilidade é de quem? É dos pais. Pai, mãe, avó, tio, tia. Sim, de mostrar à atual geração o poder de Deus, as suas maravilhas, como também o seu juízo, a sua justiça.
diversos trechos do Antigo Testamento, principalmente de Gênesis ao livro de Deuteronômio, nós observamos aqui Moisés chamando a atenção do povo sobre ensinar a geração presente para que a futura conheça quem é Deus. Como seu filho vai conhecer quem é Deus? Como seus netos e bisnetos vai conhecer quem é Deus? Vai ter o desejo de servir a Deus se hoje você não está ensinando a geração com quem você vive, com quem você anda, com quem você alimenta, com quem você compra roupa, com quem está contigo? Como que você quer que o seu bisneto, tataraneto seja um adorador, um missionário, um pastor, um servo de Deus? Se hoje a geração com quem você está, você não ensina. Aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 9, diz assim: Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueça daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e farás saber aos teus filhos e aos filhos de teus filhos. Existe uma ordenança. Precisamos falar aos filhos e os filhos de teus filhos aquilo que nós temos visto Deus fazer. O que você tem visto Deus fazer? É pegar a Bíblia e sentar e falar: filhos, deixa eu contar uma história incrível para vocês. O povo de Israel estava no Egito sofrendo e Deus os tirou dali, mandando 10 pragas. Eles foram para o deserto, desobedeceram, murmuraram, e você vai contando e relatando as maravilhas de Deus. Aí você vai lá para o Novo Testamento. Olha, hoje eu quero contar uma história incrível de uma pessoa chamada Jesus. Sabe o que Jesus fez? Hoje nós temos vários recursos tecnológicos. Você pode procurar um vídeo, você pode procurar aí no YouTube desenhos animados 3D de diversas maneiras que ajudam, a criança ou adolescente, até o jovem, a assimilar a palavra de Deus. Mas estamos esquecendo de que é a nossa obrigação. Existem outros textos que diz que você deve comer, deitar, andar falando sobre Deus. Isso é coisa simples. Quando você está se alimentando, filhos, vamos agradecer a Deus porque Ele deu este alimento. Ele fez nascer lá da terra. Ele fez que alguém plantasse, nasceu e brotou. Essa pessoa recolheu e foi para o mercado. No mercado a gente comprou, está na nossa mesa. E mostrar que Deus é bom nessas pequenos detalhes da vida. Dar ações de graças quando acontece algo de bom. Compramos um chinelo, vamos agradecer a Deus porque temos chinelo. Tem alguém que mora tão longe lá na África que não tem nenhum chinelinho. Orar a Deus quando alguma coisa não vai bem. Vamos orar pelo coleguinha, aquele amiguinho está hospitalizado. Ou vamos orar pelaquela pessoa que está enferma. É mostrar o agir de Deus. Se não mostrarmos a geração de hoje, você, pai, mãe, avó, tio, se você não mostrar a geração de hoje com quem está contigo, como que a geração futura vai saber de quem é Deus? Como vão ter o desejo de conhecer a Deus se ninguém o apresentou? Talvez ele foi nos cultos, mas não foi suficiente para que ouvir é uma coisa. Agora amar, guardar na alma, o coração, o desejo de servir a esse Deus vivo, de buscá-lo. É quando a comunhão dentro do lar é feita, é realizado, o culto doméstico, quando a mãe, o pai, ou seja, quem for responsável, vai mostrando um Deus do impossível. E aqui no capítulo 78, Asaf observa o sofrimento do povo de Deus por deixar de observar a palavra de Deus. Porque quando uma geração não é ensinada, quando uma geração não conhece a Deus, falta-lhe fé. A incredulidade é gerada no seu coração. A incredulidade gera rebeldia, que também gera a falta de esperança. E este texto, Asaf chama atenção justamente para isso, porque no segundo bloco do capítulo, que vai do versículo 9 ao versículo 64, aqui ele descreve as maravilhas do Senhor, quando o povo sai do Egito, faz a sua caminhada pelo deserto,
entra na cidade de Canaã, conquista Canaã e vai descrevendo aqui os milagres de Deus e a rebeldia do coração do povo. Por quê? Porque faltou ensino, conhecimento de quem é Deus. Lembrando que antes de Moisés morrer, ele reúne todo o povo e faz a releitura dos 10 mandamentos no livro de Deuteronômio. E quando ele faz essa releitura, é chamando a atenção do povo que era necessário obedecer e caminhar segundo a vontade de Deus. Josué assume o lugar de Moisés. Josué, então, conduz o povo, eles entram em Canaã, vão conquistando, vão derrotando os inimigos, vão tomando posse daquele lugar. Enfim, estamos na terra prometida, na terra que Deus prometeu, que mana leite e mel. Só que aí houve um grande vacilo. A segunda geração foi ensinada, a geração de Josué foi ensinada a obedecer a Deus, porém ninguém se levantou para ensinar os pequeninos da próxima geração, que é a terceira geração. E a terceira geração desviaram os seus caminhos, se envolveram com os deuses pagãos. É só você conferir lá no livro de Juízes. Se esqueceram de Deus, por quê? Porque ninguém fez lembrá-los de quem era Deus. Então, nessa segunda sessão, mostra a saída do povo do Egito até entrar em Canaã. E traz uma ênfase à tribo de Efraim, a partir do versículo 9, que diz assim: os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, retrocederam no dia da peleja. Não guardaram o conserto de Deus e recusaram andar na sua lei. Esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizera ver. Percebam, eu estou convidando vocês a fazer esse panorama para ver o quê? Ver as maravilhas, os grandes feitos do Senhor, a graça, a misericórdia do Senhor. Mas este povo, Efraim, a tribo de Efraim, esqueceram-se de Deus. E quantos hoje têm se esquecido de Deus? Tem se esquecido de que ontem Deus fez milagres, Deus trouxe provisões, Deus abriu portas, Deus curou enfermidades. Hoje já se esqueceram dele e aí vão andando segundo o desejo do coração, porque isso aqui também é descrito no Salmo 78. Vão buscando os desejos do coração e satisfazer os seus próprios desejos. E aí nisso aí que entra a rebeldia, a incredulidade, entra o pecado e a destruição. É preciso fazer aqui um levantamento histórico para que você possa compreender. São 12 tribos, as 12 tribos escolhidas por Deus, os filhos de Jacó, Israel, que durante o reinado de Salomão eram uma só. Depois, após a morte de Salomão, o reino se divide e vai uma tribo que é de Efraim e mais 10 tribos para o norte, e a tribo de Judá vai para o sul. Mas Deus olha, mesmo os reinos divididos, Deus olha as tribos como uma só. E essa tribo de Efraim escolheu desobedecer ao Senhor, escolheu esquecer de tudo que o Senhor já fez por eles. Escolheram não guardar, recusaram andar na lei do Senhor. Por quê? Porque lá no final nós vamos falar sobre Judá, quando a terceira sessão deste capítulo, Asaf faz aqui um momento de louvor a Deus, mostrando Judá, que traz à luz a pessoa de Jesus Cristo. Então venham comigo, vamos continuar aqui entendendo esta palavra maravilhosa de hoje. Nos versículos que se seguem, versículo 11 até o 64, Asaf vem descrevendo os milagres de Deus lá no deserto. Deus guiou como uma nuvem de dia e de noite. Deus fez sair água da fenda da rocha. Deus deu alimento na porta da tenda de cada um deles. Deus fez prover água. Deus fez prover ali naquele deserto o livramento para que o Egito
não atacassem, por isso a nuvem estava ali também protegendo, a nuvem que protegia a noite do frio, de dia do calor, e mesmo assim o povo reclamava, ou mesmo assim o povo murmurava. O povo chegou a dizer que Deus daria água, mas não era capaz de trazer o pão. Olha que absurdo que o povo hebreu fala ali naquele deserto, porque eles não estavam satisfeitos, eles não queriam somente aquele maná, aquele alimento que descia do céu. A gente pode até dizer que era o alimento do anjo. Eles não queriam aquilo. Eles queriam uma mesa, um banquete. Eles não estavam satisfeitos. Este é o problema do coração do ser humano. Nunca está satisfeito com aquilo que tem. E quando Deus dá, ainda reclama. Se Deus deu um emprego, precisava de um emprego, reclama do emprego, reclama do patrão. Aí Deus tira daquele lugar e reclama do mesmo jeito. A insatisfação quando não conhecemos verdadeiramente quem é Deus. Quando não escutamos, como diz aqui no início, escutai a minha lei. Quando não vivemos e praticamos, nunca vamos estar satisfeitos, porque colocamos algo no nosso coração no lugar de Deus. Deus deveria estar no topo do nosso coração, mas Ele fica para o segundo lugar, e aí eu nunca fico satisfeito. O versículo 21 diz: pelo que o Senhor os ouviu e se indignou e acendeu um fogo contra Jacó, e furor também subiu contra Israel. Porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Você crê em Deus? Você confia na salvação que vem do Senhor? Eis aí uma grande pergunta que hoje precisamos fazer. Muitas vezes oramos, falamos, eu creio em Deus, colocamos em oração diante dele, mas será que de fato você confia na salvação do Senhor? Ou você busca fazer o jeitinho brasileiro? Fazer o jeitinho brasileiro, eu vou tomar minhas providências, vou mexer os meus palitinhos e vou agir conforme eu acho melhor. Cuidado. Cuidado, crente. Cuidado. Você precisa observar o que de fato Deus fala na sua palavra. E o que Deus fez nessa caminhada pelo deserto? Morreram. Sim. Versículo 31, quando a ira de Deus desceu sobre eles e matou os mais fortes deles e feriu os escolhidos de Israel. Contudo, isso ainda pecaram e não deram crédito às suas maravilhas. Hoje é da mesma maneira. Deus fala, Deus manda o juízo, Deus manda pandemias, Deus manda doenças, enfermidades, permite, né? Não é que Deus manda, mas que Ele permite essas enfermidades, variações do Covid, e mesmo assim o povo continua rebelde, pecando e não dando crédito à palavra de Deus. Mas e você? Está agindo dessa mesma maneira? E na última sessão aqui do capítulo, de 65 ao 72, o salmista faz uma conclusão, a nota de louvor pelos cuidados de Deus. Vejam que Deus, em diversas situações, mesmo o povo hebreu em rebeldia, Deus trouxe julgamento. Mas também em outras vezes, Deus os perdoou e o restaurou. Ele faz hoje com as nossas vidas. Ou Ele traz julgamento quando Ele assim desejar, sofremos as consequências pelo pecado, mas Deus também traz perdão e restauração. E no versículo 65 então descreve: então o Senhor despertou como um sono, como um valente que o vinho excitasse, e feriu seus adversários que fugiram e os pôs em perpétuo desprezo. Além disso, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Vejam que a tribo de Efraim não foi escolhida por Deus. Por quê? Por causa da rebeldia, do pecado. Eles escolheram não obedecer, não andar na lei do Senhor. Então, quando observamos tantos crentes, tantas pessoas, poxa vida, Deus parece que escolheu mais fulano do que ciclano, porque em algum momento você rejeitou Deus. Porque em algum momento você não deixou Deus cuidar de ti e agiu pelas próprias mãos. Versículo 68. Antes elegeu a tribo de Judá, o monte Sião, que ele amava, e edificou o seu santuário, como os lugares elevados, como a terra que fundou para sempre. Também elegeu a Davi, seu servo, e os tirou dos abriscos das ovelhas. Após as ovelhas pejadas, o trouxe para apacentar a Jacó, seu povo, Israel, sua herança. Aqui Asaf está falando do cuidado de Deus, que mesmo com toda a rebeldia, Deus escolhe a tribo de Judá
E a tribo de Judá, a tribo de Davi, que é escolhida para ter ali o legado do reinado. E por sua vez é a tribo de Jesus, do Messias, Jesus, o leão da tribo de Judá. E ele fala que Deus escolhe Davi. Olha só que coisa maravilhosa é a palavra. Deus tira Davi dos cuidados de ovelhas do seu pai. Ele cuidava de ovelhas, ele amava as ovelhas, ele amava o que fazia. Coloca-o para ser rei sobre Israel, para ser pastor de ovelhas de Israel, tipificando a pessoa de Jesus Cristo, que morre, ressuscita, ascendeu-se ao céu para quê? Para ser o pastor dos pastores. Está escrito lá em João capítulo 10. João capítulo 10, versículo 7, tornou-se, pois, Jesus a dizer-lhes. E no versículo 14 ele continua: eu sou bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. É isso aqui que Asaf está falando no Salmo 78, isso é maravilhoso. As ovelhas do aprisco do Senhor precisa conhecê-lo. Então, só vai fazer conhecido porque Deus se revela e Deus se faz conhecido através da sua palavra, através da manifestação geral de Deus. Lá no Salmo 19, Deus se faz conhecido e Deus mostra o seu cuidado, mas é necessário que uma geração ensine a outra geração. Precisamos nutrir a fé e a esperança em Deus através da sua palavra, para mostrar que a palavra do Senhor nos satisfaz e para que a próxima geração reconheça e também de fato também sejam nutridos pela fé, na esperança em Deus pela palavra. E se cada geração se esquece de Deus, Deus manda julgamento para corrigi-los, para discipliná-los, para fazê-los voltá-los de novo a andar no caminho correto. Vocês se lembram de Timóteo, que auxiliou a igreja lá no Novo Testamento, auxiliando Paulo, o apóstolo Paulo? Pois é, ele foi ensinado por sua mãe Eunice e pela sua avó Loide. O ensinamento destas duas mulheres contribuíram muito para o cuidado, qualidade de fé que Timóteo tinha. Portanto, você pai, mãe, avó, tia, você que é responsável, talvez você não tenha parentesco com essa pessoa, mas é responsável por ela, por essa criança, por esse jovem, esse adolescente. Ensine, fale sobre Jesus, fale sobre o amor, sobre a graça, sobre o perdão, sobre o juízo. Fale, ensine, porque isso vai contribuir para a fé, para que ela possa ser nutrida a cada dia, de forma que as gerações futuras não se esqueçam de Deus, de forma que as gerações futuras não deixem de buscar e de louvar a Deus. Portanto, nunca se esqueça que Deus é o Deus da história. Ele cuida de tudo, de todos os detalhes. Que Deus te abençoe. Nesta oração, Senhor, eu venho te pedir que o Senhor venha nos ajudar, aquele que é responsável, pai, mãe, avô, seja quem for, responsável em ensinar a palavra à geração presente, para que a geração futura não se esqueçam do Senhor, não se esqueçam da lei, não se esqueçam da palavra, não se esqueçam de adorar a Ti, buscando satisfazer os desejos do coração em tantas outras coisas que o mundo oferece. Deus, tenha misericórdia de nós, não nos rejeita, mas que com Teu olhar de graça e misericórdia, venha nos perdoar a cada dia, nos ensinar, venha nos dar sabedoria, Senhor, nos ensina a viver a Tua palavra, a escutar, mas a praticar, para que possamos ser testemunhas e os pequeninos que estão em nossa volta possam se espelhar em nós com a conduta de cristão, com a conduta de servo de fato do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.